A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 7 até o versículo 11 nos diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedades de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amados e queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero ministrar sobre o dom da palavra da sabedoria. O dom da palavra da sabedoria não é a sabedoria nos negócios desta vida. Não é a sabedoria porque você estudou a palavra, porque você meditou na palavra. Isso é muito importante. É claro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e se você continuar meditando, buscando, a sabedoria vai aumentar. Mas este dom é a nível espiritual, um dom da palavra da sabedoria, onde Deus vai usar realmente as pessoas, trazendo revelações através de visões, através de sonhos, profecia, de algo que está para acontecer no futuro ou está acontecendo no futuro, vai acontecer no futuro. É um dom extraordinário, é um dom extraordinário que Deus manifestou na igreja do Senhor. E nós vemos que várias pessoas foram tocadas através deste dom. Ananias, ele recebeu a determinação do Senhor para que ele fosse ali na casa onde Saulo estava. Deus usou realmente tanto Ananias no dom da palavra do conhecimento, também como Ananias foi usado no dom da palavra da sabedoria, para que ele fosse na casa de Judas, aonde Saulo estava, e ali Deus determinou que Ananias orasse por Saulo. Manifestou-se a glória do Senhor através deste dom. Tanto Deus mostrou o endereço, mostrou também realmente o próprio apelido Saulo, apelidado Saulo de Tarso. Mostrou realmente ali como devia ser feito para que Deus pudesse fazer uma obra tremenda, extraordinária na vida deste homem. E mostrou sobre o futuro, que Paulo era um vaso escolhido que muito importava, sofreria pelo nome do Senhor dos Exércitos. Nós vemos João na ilha de Pátimos. Teve a revelação ali, Jesus aparecendo a João na ilha de Pátimos, mostrando sobre as 7 igrejas. As 7 igrejas. Do que estaria acontecendo naquela época, mas o que seria realmente ali para o futuro, para que as bênçãos do Senhor fossem determinadas sobre estas igrejas. Nós vemos a palavra se manifestando a Filipe, que era um diácono,
mostrando que ele fosse no deserto, que ali estava o eunuco da rainha da Etiópia, que estava lendo Isaías sobre ali o texto que falava de Jesus, e me manifestou na palavra, a palavra do conhecimento, mostrando aonde estava realmente o eunuco, e manifestou a palavra da sabedoria, levando realmente ali aquele homem a aceitar a Jesus como Senhor e ser batizado. Nós vemos que a palavra da sabedoria também se manifestou a Noé, Deus determinando que fosse construída aquela arca. Foi determinado sobre Noé, pregando, foi determinado que aqueles animais, grupos de animais adentrassem naquela arca, e algo extraordinário Deus fez através da vida de Noé. Nós vemos a palavra da sabedoria se manifestando a José, através do sonho. Ele teve o sonho ali de 11 feixes, se curvando ao feixe que representava ele. Ele viu também 11 estrelas e o sol e a lua se curvando a ele. E ali até realmente não foi compreendido, foi simplesmente jogado na cova pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Ali como escravo, Deus começou um trabalho tremendo, extraordinário na vida de José. Mas na casa de Potifar, ali nós vemos o que aconteceu. E ele foi injustiçado. Levou ele para a prisão. E ali na prisão Deus usou realmente José sobre aquele sonho do copeiro e do padeiro. E Deus mostrou a interpretação a José, usando o dom da palavra da sabedoria. E ele foi se esquecido. E nós vemos depois de um tempo, Faraó teve aquele sonho. E Deus usou José para interpretar aquele sonho. E através da interpretação ele mostrou o que significava aquelas espigas gordas, o que representava aquelas espigas magras. Ele interpretou o que representava aquelas vacas gordas e aquelas vacas magras, que era um tempo de fartura, mas aconteceria um tempo de fome e de escassez. E no tempo determinado, Deus levantou José como governador do Egito. Nós vemos a palavra da sabedoria se manifestando a Ágabo. Em Atos dos Apóstolos lemos que Ágabo tinha profetizado e predito que estava para vir uma seca e uma fome. Atos 11, 28. O povo acreditava nele, porque ele era um homem de integridade e tinha o ministério de comprovado valor. Quando Ágabo profetizou a respeito da fome, os crentes começaram imediatamente a fazer preparativos para ajudar os santos que viviam nas regiões a serem afetadas pela fome. Em Atos capítulo 21, lemos de novo a respeito do profeta Ágabo. Paulo e o seu grupo, que incluía Lucas, o escritor do livro de Atos, estavam na casa de Filipe, comemorando
demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos do gentio. Ali Deus usando Ágabo na palavra da sabedoria de algo que ia acontecer no futuro. Nós vemos a palavra da sabedoria sendo administrado, sendo manifestado através de Paulo. A palavra da sabedoria também é dada a Paulo, que estava a bordo de um navio a caminho de Roma, onde apelaria a César, mas surgiu uma tempestade violenta. Ele tinha uma palavra de sabedoria para os tripulantes e passageiros antes de o navio zarpar. Ele disse: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos. Atos 27:10. Mas o vento sul soprava brandamente naquela ocasião, de modo que levantaram âncora e zarparam. Se as pessoas a bordo do navio tivessem prestado atenção a Paulo, não teriam perdido o navio e todas as suas mercadorias. Paulo trouxe uma palavra em Atos 27, 23 e 24. Esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo. Paulo disse: o navio será perdido, mas se prestaram atenção às minhas palavras e permanecerem dentro do navio, vocês não morrerão. Todos estavam para abandonar o navio, mas por causa da revelação que Paulo recebera do anjo de Deus e transmitiu a eles, todos permaneceram no navio e nenhum deles pereceu. Deus revelou a Paulo aquilo que aconteceria e Paulo, por sua vez, o revelou àqueles que estavam no navio com ele. A palavra da sabedoria se manifestando. Nós vemos Jonas, ele recebeu uma palavra para ir até Nínive e pregar o evangelho, pregar a palavra àquelas pessoas. Ele simplesmente fugiu, indo para outra localidade, e aconteceu aquele episódio de um grande peixe ali naquele momento ter lhe tragado, mas depois ele foi lançado por terra. Quando Deus se manifestou, Deus trouxe uma revelação sobre aquela nação, daquela cidade, aproximadamente 120 mil pessoas. A palavra da sabedoria se manifestou a Jonas, e nós vemos que a palavra da sabedoria ainda continua operando. Meu querido e minha querida, tome posse do sobrenatural de Deus. Não sejais ignorante a respeito dos dons espirituais. Creia que Deus ainda, Ele continua operando milagres, maravilhas tremendas, extraordinárias. E esse dom da palavra da sabedoria se manifesta trazendo revelações de algo sobre pessoas, sobre circunstância, sobre alguma coisa que está para acontecer no futuro. Isto é Deus que manifesta através do seu poder e da sua glória. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.